Esse é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Murilo e hoje estou aqui com meu grande amigo Thiago. E aí, Thiagão? Fala, Murilão, beleza? Como é que você tá? Beleza! Finalmente um episódio juntos, hein, Thiagão? Até que enfim, hein? Já era hora. E hoje a gente vai falar de estenose mitral, né? Um Isso aí, tema aí Murilão. muito comum para o cardiologista, para o clínico, né? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você vai ver alguém com estenose mitral aí. Com certeza, né? Voltando ao tema das valvopatias, né, Murilão? Boa, fazia tempo já, né, Thiagão? Fazia. E a gente tem desafio para hoje? Hoje temos, Murilo. Hoje é um desafio um pouco mais complexo, viu? A gente vai perguntar para os nossos ouvintes qual que é a condição que simula um sopro de estenose mitral e qual é o seu mecanismo. Então, um desafio duplo aí para a Vamos ver galera. aí. Quem ficar até o final vai saber a resposta. Isso aí. Muito bem, então, Murilo. Feito o desafio, vamos começar com o nosso episódio, né? A primeira parte, então, o que a gente vai falar, né? Vamos falar no primeiro contato que a gente vai ter com esse paciente aí com estenose mitral. Contextualizando aí para o nosso ouvinte que talvez está mais no início ainda do curso médico, a válvula mitral, né, ela é uma válvula atrioventricular e ela está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ela permite a passagem do sangue que está vindo ali do pulmão para o ventrículo e do ventrículo ele vai ser bombeado aí para o restante do corpo. A estenose, então, ela é uma barreira, né, barreira nessa válvula mitral que vai dificultar a passagem do sangue. Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse paciente é um aumento da pressão dentro do átrio esquerdo e esse sangue vai se acumular de forma retrógrada para o pulmão, depois para as câmaras cardíacas direitas. É importante saber isso porque uma das primeiras manifestações e o mais comum são os sinais de congestão pulmonar. E aqui a gente vai ter a dispneia aos esforços, que é aquela falta de ar, aquela intolerância aos esforços físicos, que é um sintoma muito comum aí em diversas cardiopatias, e aqui não é diferente. Junto com essa dispneia aos esforços, a gente pode ter ortopneia também, e a dispneia paroxística noturna são sintomas aí clássicos da congestão pulmonar. Como eu falei, vai aumentar a pressão no átrio esquerdo. Isso pode gerar uma dilatação desse átrio e isso predispor algumas arritmias atriais. E aqui a arritmia que tem que vir na nossa cabeça é a fibrilação atrial. Então, esse paciente ele pode abrir um quadro com fibrilação atrial. Ele vai sentir sintomas de palpitação, vai vir taquicárdico, ou eventualmente ele pode até abrir o quadro com fenômeno tromboembólico. É uma doença muito trombogênica e talvez a primeira manifestação pode ser aí um AVC. Esse aumento do átrio, além das arritmias, ele também pode gerar compressão local ali de algumas estruturas. O átrio cresce muito, como ele está próximo do esôfago, às vezes o paciente vai ter um quadro de disfagia, ele tem dificuldade de deglutir, geralmente é uma disfagia um pouco mais baixa, que está relacionada a esse aumento atrial. Mas lembrar que aqui é caso mais avançado, átrios muito grandes, né, Murilo? Não é o quadro inicial não vai dar uma disfagia por aumento de átrio, isso é uma coisa. Ele já vai ter todos os outros sintomas aí que você já citou, né? Exatamente. Também em quadros mais graves eu posso ter uma compressão do nervo laríngeo recorrente pelo aumento atrial. E aí isso tem até um nome que é síndrome de Oort, né? O paciente vai vir com quadro de disfonia, rouquidão, também é uma apresentação um pouco mais rara. Tem quadro de hemoptise também, que são sintomas descritos aí pelo aumento da pressão capilar ali no pulmão, isso pode gerar extravasamento ali de hemácias, o paciente se manifestar como hemoptise, mas o mais comum aqui, dispneia aos esforços, é o que a gente tem que lembrar, que é um sintoma bem inespecífico, né, falando aí de cardiologia. Mas aí, E outra clinicagem aí, Thiagão, também é a facies mitralis, né? Aquelas bochechas de exatamente, coloração rosa aí, além dos que você já citou. Eu particularmente nunca vi, eu mas está também descrito aí. Também nunca vi, Murilo, mas eu sou jovem na cardiologia, mas nunca vi, viu? É um quadro descrito, né, nos livros de semiologia como
uma condição associada à estenose mitral bem grave, né? Então, Uhum. hoje em dia, por sorte, a gente consegue intervir em fases mais precoces da doença, né? Seguindo aí da parte clínica, eu gostaria de citar duas condições que vale a pena o ouvinte ficar ligado. A primeira delas é a gestação. Eh, a estenose mitral, a gente vai ver das etiologias, está muito ligada à febre reumática, né? Que geralmente acomete ali na terceira, quarta década de vida. E às vezes é uma estenose que não é tão importante, está subclínico, o paciente ainda não manifestou sintomas. E a nossa jovem, né, uma mulher ali de 30 e poucos anos na gestação, por alterações da própria gravidez, ela fica um pouco mais hipervolêmica. E às vezes nesse contexto ela pode descompensar uma valvopatia incipiente. Então não é incomum as pacientes abrirem um quadro de estenose mitral aí significativa, sintomática durante a gestação. É a E uma principal valvopatia, né, da gestação é essa daí. Exatamente, então acho que vale a pena ficar ligado. Uma outra condição também é o paciente que às vezes ele é assintomático e de repente ele abre um quadro um pouco mais agudo de sintomas de dispneia, palpitação. Nesse caso, provavelmente ele é um paciente que estava em ritmo sinusal e ele entrou em FA. Como eu expliquei, a FA é Exatamente. uma arritmia muito associada e no paciente que ele está ali compensado, quando ele entra em FA, ele perde a sístole atrial. Então ele perde ali até 30% do débito cardíaco só de perder a contração do átrio. Além disso, quando ele entra em FA, ele tende a ficar mais taquicárdico também. E a taquicardia aqui é muito ruim, porque o nosso ventrículo, né, ele se enche na diástole. Então, é durante a diástole que o sangue está passando pela mitral. Se eu taquicardizo o meu paciente, diminuo o tempo diastólico, ele vai tender a fazer mais congestão pulmonar. Então, um paciente que às vezes estava ali assintomático, se ele entrar em FA, ele perde um pouco de débito, fica taquicárdico e aí às vezes ele descompensa. Então, lembrar aí de gestação e FA de início recente são condições aí que geralmente causam uma descompensação nesse paciente. E nem a É, frequência nem precisa ser alta, né, às vezes o paciente ali 100, 110, às vezes 90 descompensa mesmo assim. Exatamente, nem precisa ser uma FA de alta resposta, né, às vezes ele só tinha uma frequência basal de 60, às vezes de ir para 90 já é o suficiente para gerar essa descompensação. Seguindo aí, né, a nossa ordem, né, sinais e sintomas, a gente tem que ir para o exame físico. Aqui o exame físico da estenose mitral, a gente sempre semiologia de valvopatia já quer falar de sopro, né, e de fato aqui o sopro da estenose mitral ele é bem legal de ouvir, ele é difícil de ouvir, né, tem que ter um Uhum. ouvido treinado, às vezes você tem que ouvir com muito cuidado, tem que desligar o ventilador ali da sala, pedir para fazer silêncio, porque os sopros diastólicos no geral são mais difíceis de ouvir, aqui não é diferente. E a descrição clássica semiológica, então, vai ser um sopro, geralmente ele é holodiastólico, mais audível em foco mitral, pode ser mais audível com a campânula do estetoscópio, e a descrição clássica é um sopro em ruflar, né? Tem várias descrições, sopro em tambor, eu já vi uma descrição uma vez que é semelhante ao bater das asas de um pássaro. Eu achei muito É. poético, nunca consegui fazer essa correlação. Mas o sopro, então, é o principal achado. Lembra que nem sempre você consegue ouvir. Muito frequentemente, você vai atender um paciente com estenose mitral grave, você vai lá e fala, hoje eu ouço um sopro de estenose mitral, e às vezes você não consegue, é até frustrante às vezes, né? É, E inclusive conforme vai ficando grave a valvopatia, as bulhas elas podem ficar hipofonéticas, né, porque ela tá ali tão calcificada ou tão travado que ela não se movimenta para dar o tanto o estalido que você vai comentar aí, quanto a própria fonese da bulha, né. isso, exatamente. Então, quadros muito graves, às vezes você vai perdendo um pouco dos achados pela gravidade, né? Aproveitando que você falou do estalido, é um outro achado semiológico interessante, né? Como a pressão do átrio vai estar muito alta, no início da diástole, a abertura da válvula é um pouco brusca ali, porque o átrio empurra a válvula com muita força. E isso vai gerar esse estalido de abertura, e
né, nem sempre é fácil de ouvir, mas o principal diagnóstico diferencial é desdobramento de segunda bulha, né? Mas nesse caso o estalido ele é fixo, né? Enquanto o desdobramento costuma variar com a respiração. Então é um achado que às vezes ele pode vir até mesmo na ausência do sopro. Então, no paciente você está suspeitando, se ouvir um estalido ali, fala a favor de estenose mitral e lembrar que quando fica muito grave, às vezes a válvula está tão espessada que ela não se move. E aí, mesmo que a pressão do átrio está alta, ela não vai gerar o estalido de abertura. E quanto mais precoce o estalido, maior é a gravidade. Por quê? Estalido precoce quer dizer que a válvula está abrindo com muita força, ou seja, o átrio está com muita pressão. E isso denota também uma gravidade do quadro. Outras coisas que eu posso ver aí no meu exame físico também é começar a ouvir a B2 hiperfonética. E isso aí já está me falando que a pressão do átrio está alta, já causou uma hipertensão pulmonar e por isso eu estou vendo a B2 hiperfonética. E às vezes até sinais de IC à direita, né? Então são quadros mais avançados, às vezes eu vou ver sopro de insuficiência tricúspide, às vezes eu posso ver turgência jugular, hepatomegalia, então esses são quadros mais avançados, então que a pressão de forma retrógrada já está acometendo as câmaras cardíacas direitas. Mas no exame físico aí, eu acho que esses são os principais achados, né? O sopro, a B1 hiperfonética, a B1 hiperfonética, não, B2 hiperfonética, estalido de abertura, e, obviamente, o nosso sopro enruflar. Seguindo aí na ordem, depois que você fez o exame físico, você vai para exames complementares. E aqui na cardiologia, o primeiro exame que a gente tem que pensar é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o principal achado aqui, sobrecarga de átrio esquerdo. É a primeira câmara acometida, então você vai ver lá no seu eletro uma onda P, que ela em V1, né, que é o local mais fácil da gente ver sobrecarga de câmara, em V1 você vai ver uma fase negativa ali, bastante protuberante, né? Então, que é o índice de Morris positivo, a fase negativa maior que um quadradinho ali de área, mas eu posso ver também em outras derivações aquela onda P entalhada, né? Que ela tem um entalhe no meio que a gente chama de onda P mitralis, que é a onda P justamente descrita na estenose mitral. Quadros mais graves podem gerar também sobrecarga de câmaras direitas, né? Mas aqui é um sinal muito inespecífico, está associado aí, tem várias patologias que podem gerar sobrecarga de câmaras direitas, hipertensão pulmonar de todas as etiologias, mas a estenose mitral aí também é uma causa que você tem que lembrar. Então, viu sobrecarga biatrial com sinais de hipertensão pulmonar, pelo menos ali pelo eletro, tem que suspeitar da estenose mitral. E, obviamente, o paciente às vezes vai estar em FA. FA também é uma arritmia muito associada. O detalhe aqui no eletro é que o QRS geralmente é normal, porque o ventrículo esquerdo ele está lá poupado, ele não tem sobrecarga de pressão, não tem sobrecarga de volume. Então, geralmente é um QRS bonitinho ali, você não tem nada de achado. O que, falando em cardiologia, é estranho, né? Você vê um paciente com dispneia aos esforços, você está pensando em uma síndrome de C, você vê um QRS normal, você já suspeita, né? Você tem que levantar essa bola aí da estenose. Depois do eletro, o raio-x, né? Que é um exame aí fundamental também dentro da cardiologia. E aqui são sinais muito inespecíficos, mas a gente vai ver sinais de sobrecarga de átrio esquerdo, né? Sinal do duplo contorno ali que a gente vê à direita, sinal do quarto arco e às vezes a elevação do broncofonte esquerdo, que é o sinal da bailarina. Então esses sinais denotam o aumento atrial esquerdo e pode fazer a gente pensar também nessa patologia. Talvez o não achado, mas a ausência de cardiomegalia também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho no raio-x. Porque diante de um paciente com síndrome de C, eu ver um coração do tamanho normal é uma coisa que chama atenção, porque as outras patologias, em geral, causam cardiomegalia, né? Então, se não for uma cardiomiopatia restritiva ou estenose mitral, geralmente a área cardíaca vai estar alterada. É um Então, raciocínio sempre bem legal isso aí, viu, Tiagão? Exatamente. Então, sempre lembrar aí de fazer essa correlação, né? O paciente tem dispneia, o eletro-QRS normal, área cardíaca normal, então tem que lembrar da estenose mitral, que no Brasil aí é bastante comum. Esses exames, Murilo, tudo isso que eu falei, não é tão específico assim, são coisas que a gente faz pensar, mas o principal exame aqui, eu acho que o que chama atenção, é aonde a gente tem que bater muito na tecla,
é o ecocardiograma. Ele é o exame que vai dar muitas informações, vai dar informação de etiologia. Conta aí pra gente o que a gente espera quando a gente está avaliando um ecocardiograma. Então, Tiagão, como você falou, né, às vezes no nosso primeiro contato com o paciente, ele pode estar sintomático ou não, né? E muitas vezes o sopro ele é difícil de escutar mesmo. Então não é incomum a gente estar lá fazendo eco e de repente visualiza uma estenose mitral, onde o paciente não sabia, ou ele acha que os sintomas é devido a outra causa que não cardíaca, e aí a gente acaba identificando e aqui no eco a gente tem um pouquinho mais de objetividade na graduação da gravidade, né? Você citou alguns parâmetros pela semiologia da gente ter uma ideia de se a estenose é grave ou não. Mas aqui no eco a gente vai usar basicamente dois parâmetros, né? A área valvar mitral, sendo o principal parâmetro aqui. Então, mitral menor que 1,5 centímetros quadrados, a gente já vai classificar ela como uma estenose acentuada. Vale lembrar que o normal é de 4 a 6, então se tiver menor que 1,5 a gente já classifica como grave. Entre 1,5 e 2,5 a gente classifica como moderada. E além da área valvar mitral, a gente tem um gradiente diastólico médio entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que ele vai ser maior que 10 milímetros de mercúrio. Esse gradiente ele vai sofrer algumas alterações pela hemodinâmica do paciente. Então, às vezes, valores de 8, 9, e tendo uma área valvar mitral menor que 1,5, a gente já considera, pelo menos, liga o alerta para que ela seja grave. Mas aqui o importante seria a área valvar mitral. Depois que a gente conseguiu classificar a gravidade da valvopatia, da estenose, a gente pode buscar complicadores, principalmente daqueles pacientes que não vão ter sintomas, que vai corroborar a nossa hipótese de uma estenose mitral grave. Seria ela a presença da fibrilação atrial, né? Ou indícios de que o paciente possa ter hipertensão pulmonar. Aqui no caso do eco seria a pressão sistólica da artéria pulmonar, maior que 50 no repouso ou maior que 60 no exercício. Além da classificação, da gravidade, dos complicadores, o eco vai nos ajudar muito na etiologia. E nessa valvopatia a gente vai ver mais para frente que a etiologia vai nos guiar em relação ao tratamento, então vai ter diferença. Nem sempre a gente vai ter informações só do eco para buscar etiologia, mas juntando o eco com os fatores clínicos do paciente, a epidemiologia, tudo. E aqui no Brasil, o carro-chefe, a principal etiologia é a etiologia reumática, né? Secundária é a febre reumática, parada a primeira causa, mas nós também temos a degenerativa e as congênitas. Falando principalmente da reumática, ela vai acometer mais adultos jovens, aí, em torno de uns 30, 40 anos de idade. Alguns podem relatar ou não, né, o histórico de faringoamidalite de repetição ou não, mas juntando esses fatores com o eco, vai nos mostrar que a calcificação do aparato subvalvar, principalmente ali das cordas tendíneas, das cordoalhas, né, associado com a fusão comissural, são os principais indicativos de que a possível etiologia dessa estenose mitral seja reumática. Isso, A Murilão, só para ressaltar, isso é muito importante, viu? Porque às vezes o ecocardiografista ele tem ali o cuidado de quando vai descrever, dar a conclusão do laudo, ele coloca, né, uma estenose mitral de possível etiologia reumática. Mas às vezes não vem, só vem a descrição de uma estenose mitral. E a gente lê na descrição do eco, tentar buscar essa fusão de comissuras, calcificação de aparato subvalvar, isso é muito importante. Então, sempre lembrar de quando vê um ecocardiograma, tentar buscar essa descrição que faça lembrar em etiologia reumática, né? e essa fusão comissural, né, é ela que vai dar origem àquela abertura em cúpula da válvula mitral. A calcificação dos folhetos ali, ela vai ter um predomínio maior na ponta, então pode dar uma aparência de taco de rock na cúpula anterior. Então esses são alguns indícios que a gente busca na etiologia reumática.
Às vezes a calcificação é tão intensa, né, tá tão acometida a válvula que tá tudo calcificado, tudo espessado. Esses detalhes a gente não consegue identificar, então a gente acaba unindo o eco com a parte clínica do paciente, né. Além da etiologia reumática, a gente tem a degenerativa, que aí o perfil do paciente já vai ser um paciente mais idoso, um paciente que vai ter alguns fatores de risco para aterosclerose, que vai intensificar a chance dessa etiologia ser degenerativa. E a calcificação ela vai ter um predomínio mais no anel mitral e na base dos folhetos, diferente da etiologia reumática, que é ali na ponta dos folhetos, no aparato subvalvar, mas nem sempre é patognomônico, nem sempre essa divisão vai ser tão clara assim pelo eco, mas o ecocardiografista vai sempre tentar achar indícios, né, da etiologia. E por fim tem a etiologia congênita, essa é a menos comum mesmo, são várias subdivisões, né, ela pode ser uma válvula hipoplásica, ela pode ser em paraquedas, então toda a válvula ela é acoplada em um único músculo papilar, então fica aquele aspecto em paraquedas. Ela pode ser em arcada e aí ela fica em vários músculos papilares pequenos, ou até mesmo em orifício duplo. E aí, a partir da etiologia, a gente vai guiar um pouco as nossas opções de tratamento, né, Tiagão? Mas a Isso, partir de qual momento que eu vou indicar um tratamento para o meu paciente? isso aí, Murilo. Então, a gente está diante de um paciente, né, que às vezes ele é assintomático, ele vem ali só com achado de ecocardiograma, ou às vezes ele já vem com sintomas. Então, essa presença ou ausência de sintomas, ela é importante para a gente. Por quê? Porque se o paciente tem uma estenose que ela é significativa, é uma estenose grave, e ele é assintomático, a gente vai buscar os complicadores para indicar um tratamento. Se ele for sintomático, aí nesse contexto a gente vai começar um tratamento medicamentoso, e aqui os medicamentos é um método de ponte até oferecer um tratamento definitivo, que vai ser, de fato, você tentar romper essa barreira, corrigir a válvula, e aí a gente vai comentar as modalidades. Mas falando das medicações, né? Então, o paciente, ele geralmente ele tem um quadro de aumento de pressão, vai gerar um quadro de congestão pulmonar. Então, aqui o diurético, né? A boa e velha furosemida vai ser o carro-chefe. Eu vou tentar diminuir um pouco a volemia desse paciente, diminuir a congestão pulmonar para melhorar os sintomas de dispneia. Uma outra coisa aqui que é muito interessante, e aí tem uma das exceções na cardiologia, que é o controle da frequência. Como eu tinha falado antes, a frequência mais alta diminui o tempo diastólico e isso é ruim, porque eu diminuo o tempo do meu sangue passar pela válvula mitral. Então, tentar deixar esse paciente mais bradicárdico é muito interessante. Então, aqui, medicações que controlam a frequência cardíaca devem ser usadas mesmo com o paciente com gesto. Isso vai um pouco aí na contramão do que a gente sempre aprende, né? Que o paciente com gesto a gente não inicia beta-bloqueador. Mas esse é um raciocínio para o paciente com disfunção ventricular, porque o beta-bloqueador ele é um neotrópico negativo, né? Então, se o paciente já tem disfunção, está com gesto, eu diminuir um pouco mais a função sistólica, isso pode piorar a minha congestão. Aqui não, aqui o ventrículo é saudável. Então, o objetivo do beta-bloqueador é controlar a frequência. Mesmo que ele diminua um pouquinho a força de contração, isso não vai ser maléfico. Então, nesse paciente, eu posso otimizar beta-bloqueador, mesmo com ele congesto, que vai melhorar os sintomas. O carro-chefe aqui são os beta-bloqueadores, né? Mas eu posso usar ivabradina, se às vezes o paciente em ritmo sinusal não está controlando com beta-bloqueador em dose máxima. E naquele paciente que tem FA, eu posso abrir mão da digoxina. Falando em FA, aqui o paciente que tem FA, eu preciso anticoagular. Por quê? Porque é uma doença muito trombogênica. E aqui não vale DOAC, né? Foram feitos estudos, ele não se mostrou seguro, né? Se mostrou inferior aos inibidores da vitamina K, então aqui tem que ser a boa e velha varfarina para anticoagular meu paciente. Como eu falei, é um tratamento ali meio que ponte pro o tratamento definitivo, né? Então, quais seriam essas modalidades, Murilo? Comenta aí pra gente. Então, a gente tem principalmente duas, né?
a valvoplastia mitral por catéter balão, né, pela hemodinâmica, que é o tratamento de escolha para estenose reumática, mas não são todos os pacientes com estenose reumática que entram nesse critério de tratamento. Lá no ecocardiograma, ele também vai nos fornecer um score, que é o Wilkins Block, que é um score que vai avaliar a mobilidade das cúspides, o espessamento, a calcificação das cúspides e o aparato subvalvar. E aí vai nos dar uma nota desse score. Os pacientes que têm o score menor ou igual a 8 têm uma chance de resposta, né, de uma boa resposta a esse tratamento maior. Então a gente indica essa valvoplastia para esses pacientes. E aqueles acima de 12, a gente também tem certeza que não vai ter benefício nenhum, que a valvopatia já está muito acometida, principalmente se tiver um grau de calcificação e de acometimento do aparato valvar muito grande. Aí a gente torna esses pacientes não elegíveis a esse tipo de tratamento. Aqueles que forem de alto risco, até mesmo gestante, como você falou, Tiagão, tiver 9, 10, principalmente se não tiver uma calcificação ao aparato subvalvar, a gente pode pensar, mas aí é uma discussão conjunta, né? Na diretriz mesmo fala menor ou igual a 8, nós vamos indicar. Além disso, a gente tem algumas contraindicações, que é uma insuficiência mitral moderada a grave, que quando a gente vai insuflar o balão pode piorar essa insuficiência mitral, e um trombo no átrio esquerdo ou um fenômeno embólico recente que a gente pode causar, precipitar um novo evento, né? Caso o paciente seja de etiologia reumática e não seja elegível à valvoplastia por balão, ou seja de etiologia degenerativa, aí a gente tem outra modalidade de tratamento, que aí seria a comissurotomia valvar ou a troca valvar. Mas é uma cirurgia, né, de alto Isso aí, risco, Murilão. com Esses esternotomia, quadros né? assim, né? Isso, já é um procedimento mais invasivo, né? Pela possibilidade de valvoplastia, então é o primeiro tratamento, o tratamento de escolha. É reumático, que é a maioria dos casos, né? Mais de 90% dos casos. É reumático. Tem critério para valvoplastia? A valvoplastia é a primeira escolha, porque é um procedimento mais rápido, é menos invasivo e geralmente quando é feito, dá certo, né? Consegue abrir a válvula, não gera uma insuficiência tão significativa, esse paciente às vezes fica anos e anos com melhora dos sintomas. Então Pode a gente repetir, né, fazer mais de uma vez. exatamente. Então tem paciente que às vezes fica 10, 15 anos só com esses procedimentos, com esse procedimento mais rápido e não precisa ir para uma cirurgia de troca valvar, que é uma cirurgia cardíaca, mais arriscada, e aí o risco associado ao procedimento é muito maior, né? Então, esse seria mais no caso de exceção. Lembrar também que às vezes o paciente ele não tem só estenose mitral, né? Às vezes ele tem uma DAC significativa, às vezes ele tem um acometimento da válvula aórtica também. Aí nesses casos, por comodidade, aí ele vai para a cirurgia para abordar duas válvulas ou para fazer revasque mais troca valvar. Também seria uma coisa a se ponderar. E aqui lembrar, né, do bom e velho Hartin, que é uma discussão ali com a equipe da cirurgia cardíaca que ajudaria na tomada dessa decisão, né? Se não valeria a pena abordar essa válvula por conta de uma outra condição associada. Exatamente, Tiagão. Nesses casos, assim, que geram nessa dúvida, alto risco cirúrgico, mas tem que fazer uma cirurgia aberta, é, aí tem em estudo, né, o implante valvar mitral transcatéter, que surge aí talvez como uma alternativa, né, semelhante à TAV, mas que pelo menos aqui a gente ainda não tem muito contato com isso, né? É, exatamente. É um procedimento que ainda está em estudo e, assim, tecnicamente ele não é muito fácil. E ele surge também naqueles pacientes que têm uma etiologia associada à calcificação do anel mitral. Então, são pacientes mais idosos, com múltiplas comorbidades. Então, a abordagem já é mais delicada. E anatomicamente também, né, a mitral ela está muito próximo ali da válvula aórtica. E às vezes o implante da prótese ali pode gerar obstrução da via de saída. Então, é um procedimento que tem que ser estudado com muita cautela, ainda está em fase de estudo, né? Mas que é o chamado Valve-MEC. Mas é uma coisa que talvez nos próximos anos
pode estar surgindo aí com maior frequência, né? Beleza, Tiagão. Eu acho que a gente abordou bem, né, os aspectos aqui da estenose mitral, que a gente pode ir pro bate-bola. E aí, Isso bora? aí, bora lá. Beleza, Tiagão. Então fala pra gente qual que é o sopro clássico da estenose mitral. Murilão, então é um sopro diastólico em foco mitral, que tem um aspecto ali em ruflar, o ruflar diastólico, que pode ou não ter um reforço pré-sistólico naqueles pacientes que estão em ritmo sinusal. E falando aí do sopro, né? Eu vi um sopro, vou pedir um ecocardiograma. E quais são os critérios aí pelo ecocardiograma de uma estenose mitral grave? Então, Tiagão, é uma área valvar mitral menor que 1,5 centímetros quadrados aí e um gradiente transvalvar maior do que 10 milímetros de mercúrio. E, Tiagão, quais são os achados no eletro e no raio-x? No eletromurilão, sobrecarga atrial esquerda, na maioria dos casos, quadros mais graves, eu posso ter sobrecarga de câmaras direitas também. E, às vezes, eu vejo o paciente em fibrilação atrial. No raio-x de tórax, por outro lado, eu vou ver sinais de aumento de átrio esquerdo. Sinal do duplo contorno, quarto arco, sinal da bailarina. E eu acho que o principal aí seria a ausência de cardiomegalia também, quando eu estou fazendo um raio-x pensando em cardiopatia. É um detalhe interessante. Diante de uma estenose mitral, Murilão, quais são as principais etiologias? O que eu tenho que pensar? A etiologia reumática, onde você vai ter o maior acometimento do aparato subvalvar ali, das cordoalhas, e também espessamento e calcificação delas, associada à fusão das comissuras. Além da etiologia reumática, tem a degenerativa, que é a calcificação do anel mitral, menos comum ainda as congênitas. E, Tiagão, então a gente definiu o que é grave, viu a etiologia, e quando é que a gente indica tratar esse paciente? Muito bem, então, se tem uma estenose grave e o paciente tem sintoma, já está indicado o meu tratamento. E aí eu vou começar, às vezes, um manejo medicamentoso com diurético e beta-bloqueador como método de ponte até a abordagem definitiva. Agora, se o paciente tem uma estenose e é assintomático, eu vou buscar fatores complicadores, que seria a hipertensão pulmonar, uma PSAP maior que 50 em repouso ou 60 durante o esforço físico, ou uma fibrilação atrial de início recente. Tendo a indicação de abordagem, quais são os principais tipos, Murilo? Temos dois principais tipos, né? Um deles é a valvoplastia mitral por balão, que é o tratamento de escolha para etiologia reumática com um score de Wilkins Block menor ou igual a 8, desde que não tenha as contraindicações, que seria uma insuficiência mitral moderada a grave, trombo no átrio ou um fenômeno embólico recente. E o segundo tipo de abordagem é a comissurotomia ou troca valvar. Esses ficam restritos à etiologia degenerativa ou que tenha uma contraindicação à valvoplastia mitral por balão. Excelente, Murilão. Acho que aí hoje a gente fez um episódio bem prático aqui, vai ser bastante útil aí para a galera que estiver diante de um paciente de estenose mitral. Mas eu quero retomar o desafio, hein? Qual que é aquela condição lá que simula uma estenose mitral, Murilão? Então, Tiagão, é o fenômeno de Austin Flint. O paciente ele vai ter uma insuficiência aórtica acentuada e com isso o jato regurgitante da insuficiência aórtica ela vai em direção ao folheto anterior da válvula mitral e com isso não vai deixar a válvula se abrir. Então isso vai gerar uma estenose mitral funcional, mas o folheto mitral ele não tem nenhuma patologia. E aí a gente consegue diferenciar de uma estenose mitral, porque nesse caso não vai ter hiperfonese de B1, não vai ter o estalido de abertura, só vai ter o sopro diastólico ali naquele foco. Exatamente, Murilo. Então, é uma valvopatia simulando outra valvopatia, né? Então, como é estenose, o sopro também é diastólico, né? Então, às vezes, você vai ouvir ali um sopro diastólico em foco mitral, vai gerar dúvida, será que é uma estenose? Mas, na verdade, às vezes, você pode estar diante de uma insuficiência e, às vezes, é difícil você diferenciar o sopro ali, né? Geralmente, o sopro da insuficiência
ele é mais audível ali em foco aórtico acessório, enquanto o da estenose é mais em foco mitral, mas na prática nem sempre é fácil você diferenciar esses focos, né? Às vezes você está ouvindo em todos os focos, às vezes você ouve só em um, mas é uma condição aí que vale a pena. Quem ficar na dúvida, Murilão, eu recomendo às vezes você pesquisar uma imagem ecocardiográfica da insuficiência aórtica acentuada, porque é bastante nítido você ver o jato regurgitante, ele bate bem de frente com o folheto anterior da mitral, e aí você consegue entender muito bem o porquê dessa estenose funcional. Pô, muito interessante, Tiagão. Acho que o episódio ficou bem legal. Isso aí, ficou bacana, viu? Então, aqui para encerrar, Tiagão, eu queria fazer um agradecimento aí a todos os nossos ouvintes, né? O Alisson Silvestre aí, que é um ouvinte, quase sempre está comentando, está interagindo com a gente. Então, um grande abraço aí para você, Alisson. Um abraço, Alisson. Murilão, eu queria fazer um agradecimento também. Começo de ano, começo de residência, eu queria mandar um abraço coletivo aí para todos os novos R3 da cardiologia aqui do HC. Mandar um abraço para todo mundo e convidar também para acompanhar, curtir o Supracast aí, indicar para os amigos também, né? Divulgar. Eu acho que vale a pena. Boa, isso aí, Tiagão. Bom, então é isso. Queria relembrar aí o ouvinte de seguir a gente no Instagram, @supracastcardiologia. Seguir a gente no Spotify, dar 5 estrelas aí, que é muito importante. E continuar nas interações aqui com a gente, que nos ajuda muito também. Isso aí. Murilão, muito obrigado pelo episódio. Achei que ficou muito bom. A gente debateu muita coisa legal. E até a próxima, né? Até, Thiagão. Um abração aí, viu? Tamo junto. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Falou.